Tem coisas que a galera fala que parece só lenda boba, até acontecer com você. A escola técnica Dr. Manuel Torre era cheia dessas histórias malucas. Mas uma delas todo mundo respeitava, o terceiro sinal. Era tipo uma regra secreta entre os alunos. O primeiro toque, você se liga que está perto da hora. O segundo, começa o corre. Mas se tu ouvir o terceiro, já era. A escola fecha. Mas, segundo os veteranos, fecha para o mundo real. Depois do terceiro sinal, só fica quem não devia mais estar aqui, diziam, sempre com aquele sorrisinho tenso, como se falassem sério, ou fingissem que não. Leonardo ria disso. Moleque cético, cabeça dura, zoava qualquer coisa que cheirasse a superstição. Ah, mano, para. Isso é só história para assustar calouro. Naquela sexta, ele estava no laboratório de física terminando uma maquete gigante que valia metade da nota. Queria entregar tudo certinho para não ficar de recuperação. O problema? Se empolgou. O som do primeiro sinal rolou, lá pelas 6 e pouco. Suave, ainda tenho tempo, pensou, colando as últimas partes do projeto com aquela cola fedida que grudava até na alma. Quando o segundo sinal bateu, ele finalmente se tocou. Putz, que horas são? Olhou no celular, que já estava com 3% de bateria e quase morrendo. Recolheu tudo na pressa, jogou os restos da maquete na mochila, sujou o jaleco de tinta branca e saiu do laboratório com as luzes já apagando sozinhas. Corredor vazio, aquele eco esquisito dos passos. E aí veio o terceiro sinal. Só que não era igual aos outros. Era mais longo, meio desafinado. Tipo o sino velho de igreja em filme de terror. E aí foi como se alguém desligasse o mundo. As luzes piscaram 3 vezes e pararam num brilho fraco, quase doentio. O ar ficou gelado do nada. Um vento passou do lado dele sem janela nenhuma por perto. E aí veio o cheiro. Um cheiro horrível. De óleo velho, comida queimada, tipo fritura de dias atrás misturada com pano molhado e mofo. Leonardo engoliu seco. Tentou rir, mas o som saiu estranho. Forçado. Tá de boa. Deve ser algum encanamento podre, sei lá. Quando virou a esquina da cantina, quase teve um treco. A porta estava aberta e acesa, só que era para estar fechada. Sempre trancavam a cantina logo depois do segundo sinal. Ele pensou em cortar caminho por ali, encurtar o trajeto para o portão principal. Mas tinha algo diferente ali dentro. O tempo parecia mais lento, como se tudo estivesse suspenso, parado. E a voz dentro da cabeça dele dizia para não entrar. Mas é aquilo, né? Curiosidade é fogo. E Léo, teimoso do jeito que era, resolveu entrar mesmo assim. O primeiro passo dentro da cantina foi como atravessar uma cortina invisível. O ar, que do lado de fora já estava esquisito, ali dentro era mais grosso, mais denso. Dava para sentir até na pele. Tipo quando você entra num lugar onde morreu gente, mesmo sem saber. O corpo sente. As luzes fluorescentes vibravam com aquele zumbido agudo que incomoda sem parar. Algumas piscavam, como se estivesse no fim da vida. As mesas estavam todas limpas, limpas demais, até, brilhando como se ninguém tivesse comido ali o ano inteiro. Leonardo parou. Achou estranho, mas tentou não dar bola. Beleza, é só um lugar velho. Vamos embora logo. Deu mais alguns passos, atravessando o corredor entre as mesas. O barulho dos tênis no chão encerado ecoava mais alto do que devia. E foi aí que viu. A cozinha da cantina também estava aberta, com a luz acesa. Na porta, a sombra de alguém parado. Imóvel. Alguém alto. Muito alto. Leonardo parou. O coração bateu forte. Pensou em sair correndo. Mas a curiosidade falou mais alto. De novo. Oi? Tem alguém aí? Silêncio. A figura não respondeu, mas também não sumiu. Com passos lentos, ele se aproximou, engolindo em seco a cada metro. Quando ficou a uns 2 metros da porta, a figura se mexeu e saiu andando para dentro da cozinha. Léo respirou fundo, reuniu a coragem que não tinha e entrou. A cozinha estava gelada. A luz vinha só de um refletor sujo, amarelado, pendurado por um fio torto no teto. Várias panelas estavam penduradas, brilhando como se tivessem sido lavadas minutos antes.
mas o fogão ainda estava quente. Ele se aproximou do balcão e viu uma bandeja. Tinha comida, quente, recente, mas o cheiro era o mesmo fedor horrível de antes. Fritura queimada, vinagre vencido e algo adocicado que não conseguia identificar. De repente, uma voz arranhada cortou o silêncio. Vai comer? Leonardo se virou num pulo. A mulher estava lá, alta, encurvada, de uniforme branco encardido, avental manchado e o rosto parcialmente coberto pelo gorro de cozinha. A pele era pálida, como massa de pão crua. Os olhos estavam fundos, escuros, e o sorriso torto demais para ser humano. Você ficou depois do terceiro sinal. Isso é raro. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Agora, você precisa se alimentar. Se não comer, ele vai. Ele? Quem? Leonardo conseguiu perguntar num fio de voz. Mas a merendeira já havia desaparecido, como se tivesse se dissolvido no ar. O prato ainda estava lá, soltando vapor. E agora, o som dos talheres arranhando bandejas ecoava na cozinha, mesmo sem ninguém por perto. Leonardo saiu da cozinha quase tropeçando nas próprias pernas. O corpo queria correr, mas os pés não obedeciam. Era como se o chão estivesse mais grudento, como se a escola quisesse que ele ficasse ali. Quando passou pela porta da cantina, o barulho dos talheres continuava, mesmo à distância. Só que agora tinha vozes também, sussurros embolados. Crianças rindo. Ele apertou o passo, atravessando o pátio escuro. As luzes da escola estavam quase todas apagadas, exceto por uma, o bloco do corredor de baixo. Eu juro que estava tudo apagado quando cheguei, ele murmurou, olhando de longe. Aquela parte da escola era onde ficavam as salas mais antigas, que ninguém usava mais. Tinha sido interditada há uns anos por causa de infiltração, mofo, essas coisas. Mas agora estava acesa e aberta, e o estranho, tudo ali parecia mais novo. Os vidros limpos, o chão encerado, as cortinas coloridas como se tivessem acabado de ser colocadas. Quase bonito demais para uma ala abandonada. Ok? Ou eu tô sonhando, ou isso aqui virou Stranger Things. A voz dele servia para tentar se convencer de que ainda era só uma noite comum. Mas não era. Ele entrou devagar. O som dos próprios passos parecia ecoar, diferente ali dentro, mais fundo, como se o corredor fosse maior do que o normal. As portas das salas estavam todas fechadas, mas uma no final estava entreaberta. De dentro vinha um som baixo, como alguém falando ou lendo em voz alta. Leonardo foi se aproximando, puxado por aquela curiosidade maldita que já tinha ferrado ele desde o início da noite. Ao empurrar a porta, viu algo que o fez parar seco. A sala estava cheia. Fila de carteiras ocupadas por estudantes, mas estavam imóveis, como bonecos, cabeça baixa, todos virados para frente. Ninguém se mexia. No quadro, uma professora escrevia com giz, bem devagar, a pele das mãos pálida, quase translúcida. O som do giz contra o quadro era arrastado, irritante. Ela virou o rosto, e os olhos dela não estavam ali. 2 buracos fundos, negros, sem emoção, sem nada. Ela abriu a boca. Você chegou atrasado, Leonardo. No mesmo instante, todos os alunos da sala viraram a cabeça ao mesmo tempo, encarando ele. Olhos fundos. Nenhuma expressão. Leonardo cambaleou para trás e correu. Saiu, tropeçando da ala velha, o coração disparado, os olhos marejando de puro pânico. Mas o corredor parecia mais longo agora, como se nunca fosse acabar. Quando finalmente saiu, se jogou no chão do pátio, tentando respirar. Mas o relógio da escola estava parado. Marcava 2h12. E a lua, lá no alto, não se movia. A escola tinha travado no tempo. E ele estava preso lá dentro. Leonardo ficou um tempo ali no chão do pátio, ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. A respiração vinha curta, o peito apertado. A sensação de que o mundo ao redor estava torto. O céu estava parado. O vento sumido. O tempo congelado. Ele se levantou devagar, o suor colando a camiseta no corpo, e olhou em volta. A escola parecia maior do que antes.
Os blocos se estendiam como se tivessem crescido na escuridão, os corredores estavam mais longos e as janelas estavam do lado errado. Era como se o lugar estivesse se transformando. Ou pior, como se ele tivesse entrado numa versão errada da escola. Um barulho distante chamou sua atenção. Um rangido, porta abrindo devagar. Ele seguiu o som. Passou por salas vazias, armários velhos, um mural de fotos que agora exibia retratos antigos, em preto e branco, com rostos que ele nunca tinha visto. Mas o mais estranho, algumas fotos tinham os olhos riscados com caneta vermelha, e uma delas era dele, mesmo ângulo, mesmo rosto, mesmo moletom que usava naquela noite. Não, não, isso aqui é pegadinha, é sonho. Eu devo ter dormido na sala. Mas tudo era real demais. O chão gelado, o cheiro de giz velho, as luzes tremendo, a escuridão encostando nos cantos do teto. Foi então que ele chegou ao banheiro do térreo. A porta estava entreaberta e luz fraca escapava por baixo. Ele entrou e o cheiro de ferrugem e desinfetante barato invadiu suas narinas. Estava vazio, aparentemente, mas quando se aproximou da parede de azulejos ao fundo, viu algo escrito com marcador vermelho, borrado e quase ilegível. Ele vê quem fica. Mais abaixo, não escolha portas. Ele escolhe você. Leonardo recuou um passo. E aí outra coisa apareceu no reflexo do espelho. Uma figura atrás dele. Alta, parada, sem rosto. Um borrão escuro com a forma de alguém, mas sem detalhes. Só a sombra. Ele se virou num pulo. Nada. O banheiro vazio. O espelho, rachado agora. Mas no vidro, mais uma mensagem, rabiscada do lado de dentro. A saída pelo fim da escola. Ele correu. Saiu esbarrando nas portas, descendo escadas que não lembrava de existirem, atravessando corredores que pareciam mudar de forma. E enquanto corria, escutava passos atrás. Leitos. Constantes. Como se alguém, ou algo, estivesse seguindo ele, só para ver até onde ele aguentava. Até onde conseguiria não enlouquecer. Leonardo corria sem saber para onde. Só seguia. A escola já não fazia mais sentido. As portas trocavam de lugar. As escadas levavam para o mesmo andar. E as janelas mostravam só a escuridão lá fora. Nem rua, nem céu, nem muro. Só um vazio escuro e profundo, como se o colégio flutuasse em outro mundo. Mas a frase no espelho não saía da cabeça dele. A saída pelo fim da escola. Foi quando ele lembrou da chave. No bolso do jaleco, misturado com os restos de fita adesiva da maquete, havia uma chave antiga que ele tinha achado dias atrás, varrendo o laboratório. Nunca soube de onde era, mas ela estava lá, pesada, fria, e agora parecia vibrar. Ele se forçou a lembrar qual era o ponto mais distante da escola. O último canto, a sala de arquivo. Ficava nos fundos, atrás da biblioteca velha. Uma porta que sempre estava trancada e que ninguém usava mais. Os professores nem falavam dela. Com a respiração falhando e as pernas doendo, ele foi até lá. O caminho era longo, os corredores pareciam dobrar o tamanho cada vez que ele virava uma esquina. As luzes se apagavam atrás dele, uma a uma, como se algo estivesse seguindo, engolindo tudo. Quando finalmente chegou à biblioteca, parou. A porta da sala de arquivo estava ali, intacta, antiga, de madeira escura, cheia de riscos, como se unhas tivessem tentado arranhá-la por dentro. Ele aproximou a chave. A fechadura era do mesmo estilo. Encaixou, girou, clac. A porta se abriu sozinha. Lá dentro, escuridão, mas uma escuridão diferente. Não era vazia. Era densa. Tinha cheiro de papel velho e mofo. E algo mais. Presença. Leonardo deu um passo. 2. E então viu, no centro da sala, uma cadeira. E nela, sentado, ele mesmo, ou alguém igual a ele. Mesmo rosto, mesmo cabelo, mas com o olhar apagado, como se tivesse ali há anos. A cópia virou o rosto devagar. Você entrou. Agora alguém tem que ficar. Leonardo deu um passo para trás, mas a porta atrás deles fechou com estrondo. A sala tremeu. As paredes começaram a rachar.
Papéis antigos voavam como se tivessem vida. E a voz ecoou de novo, agora por todos os lados. A escola precisa de alguém para guardar o silêncio. Ele gritou. Tudo girou. E então, escuridão total. Toda a escola tem aquelas histórias sinistras que os alunos contam só para dar aquele frio na espinha. Mas no colégio São Miguel, a mais famosa de todas era a da loira do banheiro. Não era só um conto qualquer. Era uma parada que fazia até os valentões calarem a boca e evitarem o banheiro do bloco velho. Diziam que, nos anos 60, uma garota loira, filha de um político grandão da época, tinha sido assassinada ali mesmo, dentro do banheiro feminino. A versão oficial? Um acidente. Mas todo mundo sabia da real. A menina tinha sido atacada, sufocada e deixada lá, sozinha, como se a vida dela não valesse nada. Esqueceram do corpo. Esqueceram dela. Ou pelo menos, tentaram esquecer. Com o tempo, virou uma espécie de ritual. O típico desafio de coragem que a galera fazia só para se achar. Entrar no banheiro do bloco interditado, dizer o nome dela 3 vezes, dar descarga 3 vezes e esperar. Claro, a maioria fazia isso rindo, zombando. Mas tinha quem jurava que a loira aparecia de verdade, que ela só precisava de um motivo para sair do espelho e voltar para esse lado. Numa sexta-feira de chuva grossa, daquelas que encharcam até a alma, Eduarda, do 3º ano, resolveu testar a coragem. Ela não era medrosa. Na real, até curtia essas paradas sombrias. Era do tipo que maratonava filme de terror sozinha no quarto com a luz apagada. Hoje é o dia, ela diz para as amigas, empolgada. A gente vai ver se essa loira é tudo isso mesmo. Ana e Carol não estavam tão animadas assim. Ana era o tipo que se assustava até com notificação alta no celular. Já Carol tentava bancar a durona, mas dava para ver que estava meio tremendo por dentro. Elas escaparam da última aula, fingindo que iam pro laboratório. Ninguém notou. Professores naquela sexta quase não ligavam para nada. O colégio estava meio vazio, e o barulho da chuva batendo nas telhas dava um ar meio sinistro para os corredores. Foram andando em direção ao bloco antigo, aquele que vivia fechado com cadeado e fita amarela. Mas naquele dia, misteriosamente, o portão estava só encostado. Mano, isso aqui tá muito estranho, murmurou Ana, olhando em volta. Relaxa, é só um lugar velho. Bora logo. Eduarda empurrou a porta, que rangeu alto, tipo filme de terror barato. Lá dentro, o corredor tinha cheiro de coisa podre, tipo livro molhado, parede embolorada. O mofo escorria pelas paredes e o chão de azulejo estava liso de tanta umidade. As janelas, todas embaçadas, deixavam a luz dos relâmpagos passar de um jeito bizarro, azulada e fraca. Você tem certeza disso, Duda? Perguntou Carol, já arrependida. Certeza absoluta, respondeu ela, com um meio sorriso. Ou vocês vão correr igual criança. Carol olhou para Ana, que fez uma careta de medo, mas nenhuma quis dar o braço a torcer. Era isso virar piada na escola inteira. Eduarda puxou as duas até a porta do banheiro. A maçaneta estava fria como gelo, e logo de cara o cheiro de ferrugem e esgoto queimou o nariz delas. Lá dentro, só uma luz fraca piscando perto do espelho, fazendo sombra dançar nas paredes como se algo se movesse ali dentro. No fundo, o último box estava trancado com correntes enferrujadas. Parecia um aviso, não passa daqui. E foi aí que tudo começou de verdade. O banheiro parecia um lugar esquecido no tempo. Cada canto era engolido pela escuridão, só quebrada pela luz trêmula que piscava sobre o espelho rachado. A umidade pingava do teto, fazendo barulhos espaçados, tipo um relógio sinistro marcando a hora da coragem, ou da burrice. Eduarda, como sempre, foi a primeira a entrar. Passou o pé no chão para tirar um pouco da água suja e encarou o espelho com aquele ar de nada me assusta. Prontas? Ela perguntou, tentando parecer tranquila, mas a respiração dela estava meio acelerada. Carol mordeu o lábio, nervosa. Ana só balançou a cabeça, abraçando o próprio corpo, os olhos grudados no box acorrentado. Tá, então vamos nessa. As 3 se alinharam em frente ao espelho manchado, que refletia mais sombras do que rostos. A luz piscava bem em cima delas,
como se estivesse prestes a apagar de vez. O som da chuva lá fora parecia longe agora. Só dava para ouvir o coração batendo nos ouvidos. Eduarda fechou os olhos por um segundo, inspirou fundo e começou. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Cada chamada parecia puxar o ar do lugar. Uma corrente fria passou por entre elas, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível. O banheiro inteiro pareceu segurar a respiração. Então Carol bateu na porta do box. Bate, ela disse. Asterisco PLA asterisco Ana, com a mão trêmula, bateu também. Asterisco PLA asterisco Eduarda foi a última. Asterisco PLA asterisco o eco dos 3 tapas se espalhou como trovão. O silêncio que veio depois foi absurdo, quase antinatural. Agora da descarga 3 vezes, sussurrou Carol, com a voz embargada. Eduarda foi até a primeira cabine. A maçaneta rangeu, mas ela girou. Entrou, trancou e deu descarga. Asterisco GE. Asterisco segunda vez. Asterisco GE. Asterisco terceira. Asterisco GE. Asterisco e aí, nada. Nenhum barulho além da água escorrendo. Por um instante, as meninas até riram baixinho. Um alívio bobo, nervoso, como quem acorda de um pesadelo. Tá vendo? Eu falei. É só lenda. Eduarda disse, com aquele sorriso meio torto, tentando esconder que também estava tensa até os ossos. Mas aí, asterisco PLA, asterisco a porta do último box explodiu para fora, como se alguém tivesse chutado com toda a força do inferno. As correntes voaram contra a parede, uma delas quase acertando Carol, que gritou e se jogou no chão. A luz piscou tão forte que por um segundo tudo ficou branco. Depois, apagou completamente. Só restou a luz dos relâmpagos do lado de fora, iluminando o banheiro de um jeito sinistro e intermitente. As meninas ficaram congeladas, sem coragem de respirar, sem saber para onde correr. E então veio o som. Asterisco slop, 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 asterisco passos. Passos molhados, lentos, arrastados. Vindo do fundo do box, do meio da escuridão, surgiu uma silhueta. Primeiro os pés, descalços, ensanguentados, deixando rastros vermelhos no chão. Cortes abertos nas solas, como se ela tivesse andado quilômetros sobre cacos de vidro. Depois, as mãos, finas, longas, com dedos tortos e garras de unhas quebradas. A pele era cinza clara, rachada, parecia que ia se despedaçar com o vento. E então, o rosto, o cabelo loiro grudado no rosto e encharcado. A cabeça caída para o lado, como se estivesse com o pescoço quebrado. A boca aberta demais, rasgada de um lado ao outro, formando um sorriso macabro. Os dentes manchados de sangue seco. E os olhos, um normal, o outro completamente preto, com veias vermelhas pulsando ao redor, como se fosse explodir. Ela respirava alto, com um chiado sufocado. A cada passo, o chão gemia, como se o prédio inteiro estivesse sentindo o peso dela. Ana caiu no chão, arrastando-se para trás, os olhos arregalados. A boca se mexia, mas nenhum som saía. A loira virou o rosto devagar, parou bem na frente de Eduarda e falou. Uma voz grossa, quebrada, úmida, como se estivesse saindo de dentro de um poço cheio de lodo. Você? Me chamou. Então, me olhe nos olhos. Eduarda tentou correr, mas quando olhou para trás, a porta tinha sumido. O espelho atrás delas começou a rachar, devagar, como se uma unha invisível estivesse desenhando o rosto da loira no vidro. Uma pintura feita com sangue. O banheiro já não parecia um banheiro. Ele parecia vivo. Eduarda olhava em volta, desesperada. A porta que estava ali segundos antes tinha simplesmente sumido. Não. Quebrada. Não trancada. Sumido. Como se nunca tivesse existido. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Ela repetia, se afastando da loira, que ainda encarava com aquele olho preto pulsante. O banheiro inteiro parecia outro mundo agora. O teto começou a pingar uma água escura, espessa, que caía em poças nojentas no chão. As paredes tremiam levemente, como se respirassem. O espelho rachado agora exibia várias versões do rosto da loira, como se estivesse presa em cada reflexo, tentando sair de todos ao mesmo tempo.
Carol gritou quando sentiu o chão debaixo dela ficar mole, como se estivesse pisando em carne viva. Tentou correr, mas escorregou, caindo de joelhos. Socorro! Alguém me tira daqui. A loira virou o rosto lentamente e fixou os olhos nela. Carol tentou desviar o olhar, mas o corpo dela travou. Um frio absurdo percorreu a espinha. A loira esticou a mão, aquela mão fina e rachada, e agarrou Carol pelos cabelos com força. A menina gritou de dor, tentando se soltar, mas os dedos da loira pareciam raízes, enroscadas na cabeça dela. Quantas vezes vocês riram da minha dor? Sussurrou a voz gorgolejante, bem no ouvido de Carol. Os olhos da loira começaram a sangrar. Fios vermelhos escorriam pelo rosto dela como lágrimas vivas. Carol gritava e se debatia, mas era inútil. De repente, todas as privadas deram descarga ao mesmo tempo, lançando um som ensurdecedor, como uma tempestade dentro de um túnel. A vibração fez Eduarda cair de joelhos, tampando os ouvidos com as mãos. Era um barulho que não parecia só som, era como se entrasse direto na cabeça, machucando por dentro. Ana, encostada no canto, tremia sem parar, os olhos arregalados, encarando o espelho, a boca entreaberta, sem voz. Ela tá me olhando, meu Deus, ela tá me olhando, murmurava. E de fato, no espelho à sua frente, o reflexo da loira se mexia, mas Ana, não. O reflexo dela continuava parado. Era como se não tivesse mais controle. O reflexo sorriu e piscou. Ana caiu para trás, se debatendo, batendo a cabeça na parede de azulejos. Sangue escorreu pela nuca, os olhos vidrados. Eduarda, aos prantos, tentou puxar Carol, mas assim que tocou na amiga, sentiu uma queimação horrível nos dedos. Era como se tivesse colocado a mão num ferro de passar. Quando olhou, a pele estava vermelha e começando a rachar. Sai, sai daqui. Deixa a gente em paz. Ela gritou, entre soluços. A loira soltou Carol, que desabou no chão, sem forças. O sangue dos olhos da entidade agora escorria pelo pescoço, pingando na roupa antiga e rasgada que ela vestia. Ela se ajoelhou, diante de Eduarda. O cheiro de morte era insuportável, podre, sufocante, como carne deixada ao sol por semanas. E então, num sussurro que parecia feito de vidro quebrando, ela falou, agora você vai carregar meu nome até o fim da vida. As palavras entraram direto na mente de Eduarda. Ela sentiu como se algo estivesse arranhando por dentro da cabeça dela. Gritou tão alto que a própria voz ecoou em distorção pelas paredes vivas do banheiro. O espelho rachado explodiu. Fragmentos voaram por todo o cômodo, mas nenhum atingiu as meninas. Pelo contrário, cada caco caiu no chão desenhando um rosto, o rosto da loira, presente em cada pedacinho. Os olhos de Eduarda ficaram vidrados. As pupilas começaram a mudar de cor, clareando, clareando, até ficarem quase brancas. O cabelo dela, aos poucos, perdeu o tom castanho. Mecha por mecha, se tornou branco como neve. Então, tudo ficou em silêncio. Quando a chuva parou, a escola abriu as portas como se nada tivesse acontecido. Mas, no banheiro interditado, a aura pesada ainda estava lá, impregnada nas paredes, no ar úmido, no silêncio cortante. Na manhã seguinte, quem chegou cedo viu uma cena que ficou marcada na cabeça de todo mundo. Eduardo estava sentado no chão do corredor, com os olhos fixos no teto e os cabelos totalmente brancos. Ela não piscava, não falava, só repetia, num sussurro baixo e arrastado, ela tá no espelho, ela tá me vendo. Os professores ficaram em choque. Alguns tentaram falar com ela, mas Eduarda só encarava o vazio, como se estivesse presa em outro mundo. A família dela foi chamada e ninguém conseguia entender o que tinha acontecido naquela noite. Enquanto isso, Ana e Carol estavam desaparecidas da escola, faltando às aulas sem dar explicações. Quem tentou falar com ela só recebeu um silêncio pesado, um olhar perdido que não combinava mais com as meninas de antes. No dia seguinte, o banheiro do bloco velho foi lacrado com cimento. Um aviso gigante dizia, proibido entrar, interditado. Mas o clima na escola não melhorou. No intervalo, os alunos cochichavam nervosos sobre o que tinham ouvido. Dizem que se alguém fizer o ritual completo em outro espelho da escola, a loira consegue encontrar um jeito de voltar.
Eu juro que vi uma sombra passando no corredor perto do banheiro interditado. A Carol anda sumida, a Ana nem apareceu na aula, e a Eduarda tá tipo outra pessoa. O que ninguém sabia era que a loira não precisava mais do banheiro interditado para aparecer. Eduarda estava marcada. Seus olhos brancos eram um sinal de que a loira tinha deixado uma parte dela presa naquele mundo. Ela não podia mais escapar. E a cada vez que passava na frente de um espelho na escola, sentia o peso de um olhar estranho. Um olhar que vinha de dentro do vidro, como se algo ou alguém estivesse sempre observando. Os dias depois daquele encontro foram um inferno para Eduarda. Na escola, ela virou meio que um fantasma vivo. Sempre calada, andando devagar pelos corredores, com os olhos brancos que pareciam brilhar no escuro. Ela tentava se afastar de todos os espelhos, mas não dava. Aquela presença lá, no fundo do vidro, parecia seguir ela para todo lado. Um olhar pesado que fazia a pele arrepiar, que congelava a espinha. Uma tarde, enquanto esperava o sinal para a última aula, Eduarda se olhou no espelho do banheiro novo da escola. Aquela superfície limpa, que refletia tudo claramente. E ela viu. Não era só o próprio rosto. Era loira. Por trás dela, a sombra, imóvel, sorrindo com aquele sorriso rasgado, cheio de dentes manchados. Por que você não foge? A voz da loira sussurrou dentro da cabeça de Eduarda. Ela tentou piscar. Virou o rosto, mas a imagem continuava lá, presa, cruel. A ansiedade tomou conta. O coração parecia querer pular pela boca. E então, algo congelou no ar. A luz começou a piscar. As sombras no espelho começaram a se mexer sozinhas. A mão da loira surgiu devagar, saindo do vidro, e chegou perto do rosto de Eduarda. Ela gritou, mas o som não saiu. O espelho estilhaçou, espalhando cacos pelo chão. Mas o reflexo da loira continuou ali, intacto. Eduarda caiu no chão, tremendo. A voz da loira invadia sua mente, um sussurro venenoso que não parava. Agora você é minha. Para sempre. No corredor, ninguém ouviu o grito dela. Só ficaram as sombras e o eco de um nome que ninguém mais ousava chamar. A loira do banheiro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!